Por que as pessoas mais gentis acabam sofrendo mais? Por que você entrega sua lealdade, seu tempo, sua verdade e mesmo assim acaba abandonado? Por que aqueles que agem sem consciência parecem deslizar pela vida enquanto você está em constante conflito consigo mesmo? Ninguém te contou isso. Porque eles não querem que você saiba, porque no momento em que você desperta, deixa de ser fácil de controlar. Isso não é uma palestra filosófica, é um alerta, uma verdade dura e crua que você tem ignorado por tempo demais. Se você ainda acredita que ser bom automaticamente garante justiça, pare agora. Você não está perdendo porque não é bom o suficiente. Você está perdendo porque não entende que está em um jogo. E o pior, você é o tipo de jogador que nem conhece as regras. Maquiavel nunca disse para você ser mau. Ele disse para você parar de ser ingênuo, para entender que neste mundo o sobrevivente não é a pessoa mais gentil. É quem sabe quando ficar em silêncio, quando ser frio e quando desaparecer sem avisar. Se ainda está preso na ilusão de um mundo justo, prepare-se para se despedaçar, porque o que você vai ouvir vai destruir tudo que te ensinaram sobre moralidade, bondade e sobre você mesmo. Então, pergunte a si mesmo: você está pronto para ouvir a verdade? Se não estiver, desligue agora. Se estiver, então fique quieto e ouça. Nunca te ensinaram como o mundo realmente funciona. Só como se comportar, como ter esperança, como se fazer pequeno. Você foi criado para acreditar que se apenas trabalhasse duro, permanecesse leal, mantivesse a cabeça baixa e fizesse o que é certo, tudo se resolveria. Mas ninguém te ensinou a sobreviver à traição. Ninguém avisou que sua bondade poderia virar moeda para a manipulação de outras pessoas. Ninguém te preparou para o silêncio que vem depois de você dar tudo de si e não receber nada em troca. Essa é a dor que nunca colocaram nos livros escolares. A dor de ver aqueles em quem confiava se afastarem quando você deixa de ser útil. A dor de perceber que sua bondade nunca foi retribuída. Foi explorada, não porque você era fraco, mas porque acreditava que o jogo era justo. E Maquiavel, ele nunca acreditou na justiça. Porque justiça não é uma regra da realidade, é uma história para acalmar os obedientes. Você não foi traído porque era mau, você foi traído porque esperava lealdade em um mundo que só recompensa quem sabe se aproveitar. E aqui está a parte que dói. Você deu a eles acesso ao seu tempo, à sua confiança, às partes de você que ninguém mais conheceu. E eles usaram isso, não por raiva, mas por indiferença. Imagine o seguinte: você está em uma sala escura, segurando os restos de tudo que entregou, enquanto eles já esqueceram seu nome. Você acreditava que a lealdade era uma virtude. Eles a enxergavam como uma ferramenta. Maquiavel não escreveu para os admirados. Ele escreveu para os esquecidos, para o homem que deu demais, para a mulher que esperou tempo demais, para qualquer um que já se perguntou: por que eu não fui suficiente? Você foi suficiente, mas jogou o jogo errado. Seguiu as regras da moralidade em um mundo baseado na estratégia. Ninguém te contou a verdade, que este mundo não recompensa pessoas boas, ele recompensa pessoas úteis, valiosas, e valor não é medido pelo esforço, é medido pela percepção, pelo controle, pelo tempo. Vamos deixar isso claro, sem rodeios. Se você for gentil demais, sem limites, eles vão te esgotar. Se você for leal demais sem vantagem, eles vão te usar. E se você for perdoador demais, sem consequências, eles vão te esquecer. Porque o mundo não funciona com base na justiça, ele funciona com base na vantagem. Isso não é um convite para ser cruel, é um convite para estar consciente. Porque sua inocência, se deixada sem controle, se tornará sua prisão.
Sua suavidade, se não for protegida, se tornará sua sepultura. Você foi ensinado a evitar conflitos, a ser educado, a nunca falar quando algo está errado. Mas deixe eu te perguntar, aonde esse silêncio te levou? Quantas vezes você engoliu sua voz só para manter a paz, enquanto seu espírito se despedaçava em silêncio? Você sofre, mas faz isso calado porque acha que é nobre. Não é. Maquiavel viu o que o mundo não quer que você enxergue, que a nobreza sem poder é só uma encenação, que o sofrimento sem estratégia é apenas submissão. Se você não aprender a se proteger, eles vão continuar tirando, não porque sejam maus, mas porque podem. Essa é a dor de não conhecer as regras. Essa é a dor de acreditar que o sistema te percebe. Ele não te vê, ele vê sua produção, sua obediência, seu silêncio. E quando você finalmente quebrar, ele vai te substituir. Se alguma parte disso ressoa em você, não é porque você está quebrado, é porque você está despertando. Você está começando a entender que talvez, só talvez, seu sofrimento não tenha sido um erro. Foi o resultado de ser bom em um sistema projetado para recompensar algo completamente diferente. E isso muda tudo. Porque uma vez que você entende o jogo, pode aprender a jogá-lo, não como um peão, mas como algo muito mais perigoso. Um jogador que enxerga, um jogador que espera, um jogador que aprende a atacar, não por vingança, mas por equilíbrio. É isso que Maquiavel oferece a você. Não crueldade nem manipulação pelo simples ato de manipular, mas poder. O tipo de poder que não grita, não implora e não se quebra. Ele simplesmente se mantém firme, inabalável e indiferente a saber se o mundo aprova ou não. É assim que você começa, não com raiva, não com culpa, mas com a verdade. Você não foi ensinado a sobreviver, então agora você vai se ensinar. E antes de continuarmos, pergunte a si mesmo isto. Se essa dor nunca foi pessoal, apenas sistêmica, o que acontece quando você finalmente para de jogar pelas regras deles? A resposta começa agora. Eles enfeitaram, fizeram parecer nobre, ensinaram que a bondade era uma virtude, que a gentileza era poder. Que se você apenas permanecesse generoso, humilde e calmo, a vida eventualmente o recompensaria. Mas aqui está a verdade. A bondade sem clareza é uma armadilha. A bondade sem limites é uma arma usada contra você. E a bondade sem consciência não é virtude. É submissão disfarçada de moralidade. Eles disseram para você fazer a coisa certa, mas nunca explicaram quem define o que é certo. Eles disseram, vire a outra face, mas nunca ensinaram como se defender. Eles glorificaram o sacrifício, mas nunca mostraram quem lucra com isso. Maquiavel viu através do jogo. Ele percebeu que a sociedade não recompensa a bondade, recompensa a utilidade, recompensa a vantagem. Recompensa aqueles que entendem o sistema e o dobram silenciosamente, e enquanto você ajudava a todos, ninguém o ajudava. Enquanto você dizia sim para tudo, eles esqueceram como valorizar seu tempo. Enquanto você dava segundas chances, eles tomaram terceiras, quartas e quintas. Porque a sociedade não respeita os bondosos, respeita os estratégicos, aqueles que sabem quando dizer não, quando se afastar, quando dar e quando reter. Você não foi ensinado isso. Você foi treinado para ser agradável, para evitar conflitos, para ser querido. Mas ser querido não é o mesmo que ser respeitado, e ser respeitado não é o mesmo que estar seguro. Você pode ser amado por todos e ainda assim ser usado por todos eles. Porque as pessoas nem sempre o tratam como você merece. Elas o tratam como você permite. Deixe isso entrar.
Se você tolera o desrespeito, você o convida. Se você está sempre disponível, você se torna invisível. Se nunca estabelece um limite, vão te pressionar até que não reste mais nada de você. Isso não significa que você deve parar de ser gentil. Significa que precisa redefinir a gentileza. A verdadeira gentileza tem um caráter firme. A verdadeira gentileza diz: basta. A verdadeira gentileza se protege primeiro e depois oferece o que sobra, não o que falta. Não há virtude em estar exausto. Não há nobreza em se deixar usar. Há apenas silêncio, seguido de arrependimento. E enquanto você ainda se pergunta se está sendo duro demais, eles já calculam até onde podem ir antes que você exploda. Você acha que dizer sim te torna uma boa pessoa? Não te torna. Te torna fácil. Maquiavel diria que um homem sábio sabe quando parecer gentil, mas um homem mais sábio sabe quando essa gentileza precisa acabar. Porque a falsa moralidade é uma prisão. Ela te faz pedir desculpas por coisas que você nunca fez. Ela te deixa fraco em situações que exigem firmeza. Pare de perguntar: o que eles vão pensar de mim? Comece a perguntar: por que eu preciso da aprovação deles? A gentileza não busca aprovação, é força sob controle. Então aqui está a nova regra: seja gentil, mas imprevisível. Seja generoso, mas seletivo. Seja perdoador, mas não esquecível. Seja bom, mas nunca fácil, porque em um mundo que te ensina a se sacrificar, a coisa mais poderosa que você pode fazer é parar de se machucar por aqueles que não te darão nenhuma gota em troca. Isso não é crueldade, é respeito próprio, e respeito próprio é onde começa o verdadeiro poder. Agora, pergunte a si mesmo: e se sua gentileza não fosse o problema? E se fosse apenas falta de proteção? Vamos corrigir isso. Você foi ensinado que mostrar emoção é sinal de autenticidade, que é força chorar, que ser vulnerável é coragem. Mas deixe-me fazer uma pergunta direta. Quando a vulnerabilidade já te protegeu em uma negociação? Quando a sua honestidade impediu alguém de te trair? Quando a sua abertura emocional fez os cruéis se tornarem mais misericordiosos? Exatamente. Maquiavel nunca disse que as emoções são ruins. Ele disse que são perigosas, não por você senti-las, mas porque os outros as veem, e uma vez que veem, sabem exatamente onde atacar. No jogo do poder, visibilidade é uma responsabilidade. Sua raiva, eles vão provocá-la. Seu amor, eles vão usá-lo. Sua culpa, eles transformarão isso em arma. A verdade é simples. Quem controla suas emoções, controla o ambiente. Quem perde o controle emocional, perde a vantagem. Não me entenda mal. Você tem o direito de sentir tudo, mas não pode revelar tudo. Controle não é supressão, controle é direção. É pegar aquele fogo e escolher onde ele arde, e mais importante, quem ele toca. O mundo ensina você a reagir, postar, se enfurecer, explicar, mas a reação é um presente para seus inimigos. O silêncio é uma espada que eles não conseguem bloquear. Eles esperam que você desmorone, que se defenda, que justifique desculpas. Então, o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você simplesmente observa imperturbável, desdobrando a situação como um estrategista, não como uma vítima, não como alguém que procura agradar, mas como um cirurgião da percepção? É quando o medo se transforma. Não é mais você temendo eles. É eles questionando você, porque a emoção te torna previsível, mas o controle te torna aterrorizante. Eles não sabem o quanto você já viu, eles não sabem o que você está planejando, eles não sabem onde está seu limite, e esse desconhecido é poder. Não se trata de se tornar frio, trata-se de se tornar intocável.
Porque disciplina emocional não é a ausência de humanidade, é a presença de clareza. E clareza é rara, é desconfortável, é ameaçadora, especialmente para aqueles que manipulam pela confusão. O mundo vai te chamar de distante, frio, arrogante. Eles vão implorar por sua reação. Vão interpretar seu silêncio como fraqueza. Deixe que façam isso. Você não está aqui para ser compreendido. Está aqui para ser eficaz. E a eficácia exige ousadia. Olhe para a história. Os líderes que governaram impérios não falavam com vozes trêmulas. Eles não explicavam cada movimento. Dominavam a arte da presença, entravam em salas e mudavam a gravidade não com barulho, mas com contenção, porque a emoção é alta, mas o poder sussurra. E esse sussurro perfura mais fundo do que qualquer grito. Então, da próxima vez que você estiver com dor, não anuncie isso. Domine, não desmorone. Converta e lembre-se disto. Quem mantém a calma diante do caos é quem não pode ser quebrado. Essa é a diferença entre aqueles que sobrevivem ao jogo e aqueles que o dominam. E agora, se você já perdeu poder por causa da emoção, é hora de recuperá-lo de forma silenciosa, deliberada e completa. Você foi ensinado que se manifestar é força, que se expressar é necessário, que o silêncio é fraqueza. Mas Maquiavel sabia o contrário. No mundo do poder, o silêncio não é rendição, é sinal, é cálculo. É o medo em sua forma mais silenciosa e eficaz, porque o silêncio deixa as pessoas desconfortáveis. Isso as obriga a adivinhar, e é na incerteza que o poder começa. A pessoa mais barulhenta da sala raramente é a que está no controle. Ela fala para ser notada, reage para ser respeitada, explica para ser aceita. Mas o homem verdadeiramente perigoso não diz nada. Ele deixa a sala se moldar em torno de sua presença. Ele faz com que as pessoas fiquem inseguras. Permite que os outros preencham as lacunas com medo, curiosidade, cautela. Isso é poder. Você pensa que o silêncio é passivo, mas é a ferramenta mais ativa de dominação. Ele exige atenção sem pedir, muda dinâmicas sem precisar se mover. Deixe-me ser claro. Você não precisa explicar seus limites. Você não precisa justificar seus padrões. Nem precisa expressar toda a emoção para validar sua experiência. Às vezes o poder está no que você não diz, no que você retém, no que permite que os outros questionem. Porque, uma vez que sabem o que te irrita, podem usar isso contra você. Uma vez que sabem do que tem medo, podem controlar você. Uma vez que conhecem seus limites, podem testá-los. Mas se não sabem, agirão com cautela. Falarão baixo. Nunca presumirão que você é fraco. Essa é a genialidade do silêncio controlado. Quando você não explica, eles ficam em dúvida. Quando você não reage, eles projetam. Quando você não corre atrás, questionam seu próprio valor. E duvidar é onde a manipulação falha. Veja bem, manipuladores emocionais prosperam em reações previsíveis. Mas quando você não lhes dá nada, nem raiva, nem validação, nem envolvimento, eles se perdem. O silêncio se torna sua armadura, seu sinal, seu aviso. O mundo espera que você quebre, que exagere, que fale demais. Mas o rei não explica seus movimentos. O general não diz ao inimigo onde vai atacar. E você está construindo seu reino agora. Então aprenda isso. Quando for desrespeitado, não discuta. Retire-se. Quando for subestimado, não se prove. Observe. Quando esperarem sua reação, decepcione-os com silêncio, porque a reação é muitas vezes uma fraqueza disfarçada. Mas a contenção é poder inegável. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa provar para ser visto. Você não precisa falar para ser sentido. Basta ser inabalável,
imune. E isso começa no silêncio, o tipo de silêncio que os faz questionar tudo, o que você sabe, o que você quer, o que está disposto a fazer. Essa é a linguagem dos poderosos, sinta-a, domine-a. Mas aqueles que fazem isso não são esmagados, eles esmagam e saem. E agora, se o barulho do mundo sufocou sua presença, é hora de se tornar o silêncio que eles não podem ignorar. Maquiavel deixou isso claro. Não basta ser poderoso, é preciso parecer poderoso, porque neste mundo, percepção é realidade, e quem controla a percepção, controla o jogo. As pessoas não seguem a verdade, elas seguem a certeza, elas seguem a confiança, elas seguem a ilusão de que alguém sabe o que está fazendo. E o mestre do poder não precisa controlar os fatos, ele só precisa moldar como esses fatos são vistos. É por isso que você vê homens incompetentes subirem, porque eles entendem de imagem. É por isso que o trabalhador honesto é ignorado, porque ele não sabe como se apresentar. É por isso que mentiras contadas com ousadia frequentemente vencem a verdade dita timidamente. Maquiavel entendeu algo. A sociedade se esconde. As pessoas querem acreditar não no que é real, mas no que parece real. Então, se você não moldar a percepção que tem de você, elas o farão. E elas sempre a moldarão em seu prejuízo. Você pensa que a honestidade fala por si só, mas não fala. Você acha que seu trabalho vai ser reconhecido? Não será, a menos que seja apresentado pela lente certa. Porque influência não é sobre ser o melhor, é sobre ser acreditado. E crença é uma performance. Deixe-me ser claro, controlar a percepção não é mentir, é uma cura, é uma verdade estratégica. É entender que como algo se sente é mais poderoso do que como realmente é. Diga menos, mas diga melhor. Mostre menos, mas mostre mais forte. Não seja apenas competente, seja envolvente. Isso significa que você não deve compartilhar demais. Você não revela fraquezas antes que elas se tornem forças. Você não pede para ser entendido. Você constrói uma narrativa tão sólida, tão precisa, que os outros querem acreditar nela porque atende à necessidade deles por clareza. É assim que os líderes surgem, não apenas pelo talento bruto, mas por uma imagem cuidadosamente construída. Você deve aprender a criar silêncio em torno da sua persona, mistério, respeito, incerteza. Deixe-os pensar que você sabe mais do que diz. Deixe-os se perguntar o que você está planejando. Deixe-os preencher as lacunas com medo, admiração, respeito. Porque uma vez que você controla como os outros se sentem na sua presença, você controla como eles agem na sua ausência. Pense na percepção como uma armadura. Quando é construído da maneira certa, as pessoas hesitam antes de testar você. Não porque sabem o que vai fazer, mas porque não sabem. Isso é medo intencional. Isso é respeito inegociável. Você quer parar de ser desconsiderado. Controle como você entra em uma sala. Controle seu tom. Controle sua imagem. Faça sua presença falar mais do que suas palavras jamais poderiam. Lembre-se disso. As pessoas não te tratam pelo que você é. Elas te tratam pela forma como te percebem. E você tem o poder de moldar essa percepção. Então faça isso de maneira deliberada, estratégica, sem vergonha. Porque isso não é sobre manipulação por ego, é sobre sobrevivência, num mundo que raramente valoriza a honestidade, mas frequentemente se curva ao que parece verdadeiro. Você não precisa enganar, só precisa direcionar. Controle o holofote, controle o silêncio, controle o enquadramento. Porque se você não fizer, alguém fará por você. E se eles controlarem como os outros te veem, controlarão como o mundo te trata. Disseram para você ser leal, ficar do lado do seu povo, ser fiel, nunca desistir.
Mas lealdade não é o que você pensa que é. Maquiavel não confiava nisso porque entendia uma verdade dura. A lealdade não é fundamentada no amor. É fundamentada no benefício. As pessoas são leais ao que lhes serve, não ao que as salvou, não ao que as apoiou, não ao que se sacrificou por elas. Você pode sangrar por alguém, e mesmo assim ela vai embora, não porque você não foi leal o suficiente, mas porque sua lealdade ficou irrelevante. E no mundo real, irrelevância é morte. Romantizamos a lealdade e a transformamos num valor sagrado. Mas nas dinâmicas de poder, é uma transação, um contrato temporário. E como qualquer contrato, pode ser rompido. No momento em que não compensa mais, pense nisso. Os funcionários que deram suas vidas para uma empresa foram dispensados com um único e-mail. Os amigos que você protegeu desapareceram quando sua reputação estava em xeque. Os líderes que elogiavam sua lealdade até que surgiu alguém mais barato. Lealdade sem poder de barganha é servidão. Não é admirada, é esperada. E uma vez que é esperada, não é mais valorizada. Torcem o nariz dizendo que você mudou quando para de ser leal. Mas o que querem dizer é que você parou de ser previsível. Você parou de ser deles. Maquiavel diria para você: não ofereça lealdade, ofereça valor. Faça com que queiram te manter, não por sentimentalismo, mas por necessidade. Porque aqui está a verdade desagradável. As pessoas não te traem sem motivo. Eles te traem quando a razão para ficar é mais fraca do que a razão para partir. Então, dê a elas um motivo ou dê espaço. E nunca confunda familiaridade com lealdade. Só porque estiveram ao seu lado, não significa que vão ficar atrás de você. Só porque riram com você, não significa que vão lutar por você. Lealdade não é amor. É uma questão de interesse. Isso não quer dizer que você deve ficar frio. Significa que deve ser claro. Você reconhece que alianças verdadeiras são forjadas por interesses alinhados, não apenas por uma história compartilhada. Você para de implorar por lealdade e começa a construir influência. Porque quando você tem poder, um poder estratégico real e silencioso, a lealdade se torna um efeito colateral, não uma exigência. Eles ficam, não porque você pediu, mas porque deixá-lo custaria mais para eles. É assim que você conquista a lealdade das pessoas. Não por sacrifício, mas por significado. Se você der demais de graça, eles esquecerão seu valor. Se oferecer lealdade incondicional, testarão seus limites. Então, seja o tipo de pessoa que eles não querem perder. Porque o que você traz é afiado demais, valioso demais para ser substituído. Não o que pesa na consciência deles, mas aquele que não podem se dar ao luxo de trair. E se eles te traírem, você não desaba, você não implora, você desaparece. Deixa o silêncio causar o dano, porque o momento em que você para de precisar de lealdade é o momento em que começa a comandá-la. E é aí que eles percebem que nunca foram leais a você, foram leais ao que você nunca os fez conquistar. Você viu o que acontece com os obedientes, sentiu a traição, o silêncio após o sacrifício, a falta de justiça. Agora você enfrenta uma escolha: repetir o ciclo ou reescrever as regras. Se quer parar de ser esmagado, precisa parar de viver como quem espera ser salvo, porque ninguém está vindo. Nem o sistema, nem o chefe, nem a pessoa que prometeu nunca partir. E isso não é uma tragédia, é liberdade. Maquiavel nunca disse que a vida é justa. Ele disse que o poder é conquistado, não implorado, mas construído. Então construa. Construa uma mente que não possam manipular. Construa uma presença que não possam ignorar. Construa limites tão claros que ecoem antes mesmo de você falar.
Isso não é sobre vingança, é sobre reconstrução, reforjar sua identidade em algo inquebrável. Comece estudando as regras, não para obedecê-las, mas para entender como dobrá-las. Saiba quando agir como invisível, quando falar menos, quando se afastar, não como derrota, mas como domínio. Porque força nem sempre significa confronto. Às vezes, trata-se de desapego, de estar tão centrado que o caos não consegue te alcançar. O mundo espera que você reaja. Eles esperam que você entre em pânico, que lute por sua validação, que corra atrás das migalhas que eles deixam. Então, não desaponte suas expectativas. Retire sua energia de lugares que não a merecem. Pare de alimentar sistemas que se sustentam na sua conformidade. E enquanto eles se debatem por atenção, você constrói alavancagem. Aprenda habilidades que não possam ser ignoradas. Crie valor que não implora. Desenvolva uma presença que fala antes de você. Você não precisa rugir, precisa se erguer de forma silenciosa e estratégica, como uma sombra. Isso se torna inevitável. Não se trata de arrogância, é sobre autoria, sobre finalmente perceber que sua vida nunca foi feita para ser vivida sob o projeto deles. Então, projete o seu próprio, defina seus padrões, impulsione seu espaço, recuse-se a explicar sua evolução. As pessoas certas se adaptarão, as erradas desaparecerão, deixe-as. Maquiavel diria que o leão sobrevive pela força, a raposa pela astúcia, mas quem combina os dois se torna intocável. Você deve se tornar ambos, não descartando seus princípios, mas protegendo-os com fervor. Porque boas intenções sem proteção são apenas convites à exploração. Então proteja-os, seja atraente, mas calculado, seja generoso, mas reservado, seja aberto, mas não exposto. Sua suavidade não é o problema, sua falta de estratégia é. Corrija isso porque neste mundo, bondade sem força é silêncio, e silêncio sem presença é morte. Mas presença respaldada por clareza, isso é poder. O tipo de poder que nunca implora para ser visto. Não exige nada, mas toma tudo o que escolhe. E uma vez que você prova isso, nunca mais volta atrás. E quando eles se perguntarem como você mudou, deixe-os, porque você não apenas sobreviveu, você reprogramou as regras. Isso não foi um discurso motivacional, foi um chamado para despertar, porque ninguém te contou o preço de ser cego. Ninguém te contou que em um mundo dominado pela percepção, lealdade e silêncio, os bondosos muitas vezes se tornam presas. Você pensou que ser bom fosse suficiente, que fazer a coisa certa te protegeria, que sua dor teria significado, que seus sacrifícios um dia retornariam. Mas agora você sabe que não a menos que você mude, não a menos que pare de esperar por justiça e comece a criar seus próprios termos. Isso não é se tornar implacável, é se tornar responsável pelo seu próprio poder. Trata-se de ocupar o espaço onde você sempre se encolheu para caber e perceber que o mundo nunca odiou sua bondade. Ele apenas amava sua conformidade. Maquiavel não escreveu para os reis. Ele escreveu para os sobreviventes, para aqueles que cansaram de ser usados, para aqueles que estavam fartos de serem pisoteados, ignorados e silenciados. Ele não te ensinou a destruir, te ensinou a resistir com propósito, a se erguer, não de olhos vendados, mas de forma estratégica, a falar. Só quando o silêncio tiver cumprido seu papel. Você não precisa se tornar insensível, mas precisa se tornar claro, porque a clareza é o antídoto para a manipulação e a presença é a morte da exploração. Então, pergunte a si mesmo: quem se beneficia quando você mantém o silêncio? Quem lucra quando você permanece pequeno?
E como seria a sua vida se você parasse de esperar permissão para ocupar espaço? Isso não é o fim. É a primeira página de um novo roteiro, escrito por você, interpretado por você, definido por ninguém. Chega de esperar para ser escolhido. Chega de sangrar por aplausos. Chega de confundir obediência com virtude. Você viu a mentira. Agora escolha a verdade, não para ser temido, mas para ser livre. Agora me diga, você está pronto para se tornar intocável? Então comece aqui, um pensamento de cada vez, um limite de cada vez, um movimento silencioso de cada vez. O mundo não vai te salvar, mas você pode escrever a história em que não precisa mais ser salvo. E esse é o primeiro gostinho do verdadeiro poder.